Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos estudar estruturas algébricas. A palavra parece um pouco pesada no início, mas a ideia central é bastante organizada. Nós vamos pegar um conjunto, escolher uma operação e analisar quais propriedades essa operação possui, tá? Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com demonstrações, indução e recursão. Agora vamos usar esse raciocínio para quê? Para estudar estruturas formadas por elementos e regras de combinação. Em vez de olhar apenas para elementos isoladamente, nós vamos observar o que acontece quando combinamos dois elementos do conjunto. Por exemplo, quando somamos dois números inteiros, o resultado continua sendo um número inteiro. Quando concatenamos duas strings, o resultado continua sendo uma string. Quando aplicamos uma operação lógica, como XOR em bits, o resultado continua sendo um bit. Em todos esses casos, há um conjunto e uma operação. O ponto principal da aula é entender quando essa combinação gera uma estrutura com boas propriedades. Então vamos perguntar: a operação sempre fica dentro do conjunto? Ela é associativa? Existe um elemento neutro? Todo elemento tem um inverso? Então, a partir das respostas, conseguiremos reconhecer estruturas como grupos e subgrupos. Tá? Também vamos introduzir o homomorfismo e o isomorfismo. Tá? Em palavras mais simples, veremos quando uma função preserva a lógica de uma operação e quando duas estruturas, apesar de parecerem diferentes, têm o mesmo comportamento algébrico. Portanto, a aula de hoje não é sobre decorar nomes, é sobre aprender a olhar um conjunto com uma operação e identificar a estrutura que existe ali, tá? Beleza, então, vamos lá. Antes de entrar no conteúdo novo, vamos retomar o caminho que percorremos na disciplina. Então, nós começamos com conjuntos, depois passamos por relações, funções, contagem, probabilidade, demonstrações, indução e recursão. Esse percurso não foi aleatório, cada assunto fornece uma parte da linguagem que vamos usar agora. Os conjuntos, eles dizem onde os elementos vivem. As funções ajudam a representar regras. As demonstrações ajudam a justificar propriedades. A indução a indução e a recursão ajudam a compreender processos repetidos. Agora vamos juntar essas ideias em uma noção nova, estrutura algébrica. Uma estrutura algébrica ela é formada, de modo geral, por um conjunto acompanhado de uma operação. Em outras palavras, não basta dizer quais elementos existem, tá? Nós queremos saber também como eles se combinam. Por exemplo, o conjunto dos inteiros sozinho é apenas um conjunto. Mas quando olhamos para os inteiros com a adição, nós temos uma estrutura. Quando olhamos para os inteiros com a multiplicação, temos outra estrutura. O conjunto ele pode até ser o mesmo, mas a operação muda completamente o comportamento. Esse é o motivo pelo qual aparece aqui a ideia de G vezes G indo para G. Tá? G vezes G indo para G. Isso significa que pegamos dois elementos do conjunto G, aplicamos uma operação e esperamos obter novamente um elemento de G. Tá? Eh, Dito de outra forma, a aula de hoje ela muda a pergunta. Antes perguntávamos: esse elemento pertence ao conjunto? Agora perguntamos: se eu operar dois elementos do conjunto, o que acontece com o resultado? Nesse slide, então, temos os objetivos da aula. O primeiro objetivo é entender o que é uma operação binária. Uma operação binária é uma regra que combina dois elementos de um conjunto.
Tá? Então, a operação binária é uma regra que combina dois elementos de um conjunto. Depois disso, nós vamos analisar propriedades. A primeira delas é o fechamento, que verifica se o resultado da operação continua dentro do conjunto. Tá? Em seguida, vamos estudar associatividade, elemento neutro, e inverso. Essas propriedades elas são importantes porque permitem classificar uma estrutura como grupo. Também vamos falar de grupo abeliano. Tá? Um grupo abeliano é um grupo em que a operação também é comutativa. Em outras palavras, além de satisfazer a propriedade do grupo, o, a ordem dos elementos não altera o resultado. Depois veremos subgrupos. Tá? A ideia de subgrupos é procurar uma estrutura menor dentro de uma estrutura maior. Mas não é qualquer subconjunto que serve. O subconjunto ele precisa continuar funcionando com a mesma operação. Por fim, vamos introduzir homomorfismos e isomorfismos. Esses conceitos aparecem quando comparamos estruturas. Um homomorfismo preserva a operação, um isomorfismo preserva a operação e ainda estabelece uma correspondência para um. Tá? A estratégia da aula será sempre a mesma. Primeiro olhamos para a operação, depois verificamos as propriedades e só então classificamos a estrutura. Isso evita o quê? Decorar definições de maneira mecânica e ajuda a entender o motivo de cada conceito. Por que estudar estruturas algébricas em um curso de ciência da computação? Vocês devem estar se perguntando, né? Porque a mesma lógica de combinação aparece em objetivos muito diferentes. Veja alguns exemplos. Em lógica digital, nós trabalhamos com bits. Isso com os valores 0 e 1. Então, nós podemos combinar esses valores usando operações como XOR, AND e OR. Em linguagens formais, nós trabalhamos com strings. Né? Uma operação natural é a concatenação de strings. Em criptografia, nós usamos classes, módulo N e operações de soma ou produto modular. Em algoritmos, muitas vezes nós combinamos transformações por composição. À primeira vista, esses assuntos parecem separados, né? Bits, strings, restos de divisão, função, estados de um sistema, parecem objetos de naturezas diferentes, tá? Mas a álgebra, ela nos permite enxergar uma pergunta comum: qual é a regra de combinação e quais propriedades essa regra possui? Tá? Em outras palavras, a abstração ela serve para estudar situações diferentes com a mesma linguagem. Se duas operações têm propriedades parecidas, nós podemos usar o mesmo raciocínio matemático para compreender problemas diferentes. Isso é muito útil na computação. É útil em criptografia, por exemplo, a aritmética modular é essencial. Em lógica digital, as operações booleanas, elas seguem regras algébricas. Em linguagens formais, a concatenação de palavra é uma operação fundamental. né? Em codificação, a correção de erros, estruturas algébricas, elas aparecem de forma ainda mais forte. Portanto, estudar estruturas algébricas é aprender a reconhecer padrões de operação. Tá? Então, o foco deixa de ser apenas o objeto e passa a ser a forma como os objetos se combinam. O primeiro conceito da aula é o de operação binária. Apesar do nome parecer abstrato, a ideia é simples. Temos uma regra que recebe dois elementos de um conjunto e produz um novo elemento. Então, temos uma regra que recebe dois elementos de um mesmo conjunto. Tá? E produz um novo elemento. Então, vamos começar com um exemplo concreto.
No conjunto dos números inteiros, nós podemos escolher os números 3 e 5 e aplicar a adição. O resultado é 8. Os dois números de entrada pertencem aos números inteiros e o resultado também pertence ao conjunto de inteiros. Agora vamos escrever essa ideia de forma geral. Se chamarmos o conjunto de G, escolhemos dois elementos A e B pertencentes a G, esses dois elementos formam um par ordenado AB, que pertence ao produto cartesiano G vezes G. A operação representada aqui pelo símbolo estrela recebe esse par e produz o elemento A vezes B. Então, a expressão estrela dois pontos G vezes B, então G, significa exatamente isso. A operação recebe dois elementos de G e devolve um elemento que também pertence a G. É importante observar que G vezes G não significa multiplicar o conjunto G por ele mesmo como se fosse uma conta numérica. Aqui, G vezes G representa o conjunto de todos os pares possíveis formados por elementos de G. O ponto essencial é que o resultado precisa voltar para G. Essa é a ideia de fechamento. Se a operação produz um resultado fora do conjunto, então ela não é uma operação binária interna naquele conjunto. Por exemplo, a adição é uma operação binária em Z, porque a soma de dois inteiros sempre é um inteiro. Já a subtração não é uma operação binária em N. Se considerarmos os números naturais, porque 3 menos 5 é igual a menos 2, e menos 2 não pertence aos números naturais. Tá? Em outras palavras, não basta existir uma regra para combinar esses elementos. A regra precisa combinar dois elementos do conjunto e devolver um conjunto dentro do mesmo conjunto. Tá certo? Agora vamos destacar a propriedade de fechamento. E o que essa propriedade diz? Ela diz que a operação não pode sair do conjunto. Formalmente, nós escrevemos para todo A e B pertencente a G, temos A vezes B pertencente a G. Isso significa que qualquer escolha de dois elementos do conjunto precisa gerar um resultado que continue no próprio conjunto. Vamos olhar os exemplos da tabela. No conjunto dos inteiros, usando a adição, nós temos 7 mais menos 3 igual a 4. Fechou? Sim, continua no conjunto dos números inteiros. Tá? O resultado 4 ainda é o inteiro. Então, a adição fecha em zero. Agora, olhemos para os naturais com subtração. Se fizermos 3 menos 5, obtemos menos 2. Tá? O resultado é um número inteiro, mas não é natural. Portanto, a subtração não fecha em n. Dito de outra forma, a operação é conhecida, mas não funciona como operação binária interna naquele conjunto. Com strings, se concatenarmos AB com CD, obtemos ABCD. Tá? Então, o resultado continua sendo uma string. Então, a concatenação fecha no conjunto das strings. Com bits, usando XOR em 0, 1, nós temos, por exemplo, 1 XOR 1 igual a 0. O resultado continua pertencendo ao conjunto 0, 1. Portanto, há fechamento. Então, o fechamento é o primeiro teste, porque se ele falhar, não adianta verificar outras propriedades. A estrutura já não se comporta como queremos dentro daquele conjunto. Por isso, sempre que estudarmos uma operação, a primeira pergunta deve ser: ao aplicar essa operação em dois elementos do conjunto, o resultado permanece no conjunto? Tá? Se o resultado sai do conjunto, a estrutura já falha no primeiro teste. Tá? Depois do fechamento, nós precisamos conhecer outras propriedades. Tá? Propriedades tão importantes quanto a primeira. Elas descrevem como que a operação se comporta. A primeira é a associatividade. Tá?
Uma operação ela é associativa quando a forma de colocar os parênteses não altera o resultado. Opa, peraí. Então, por exemplo, a operação A vezes B, entre parênteses, vezes C, é igual a A vezes B vezes C, entre parênteses. Tá? Ou seja, nós podemos agrupar primeiro os dois primeiros elementos ou os dois últimos e o resultado final continua o mesmo. A segunda propriedade é a comutatividade. Uma operação ela é comutativa quando a ordem dos elementos não altera o resultado. Em símbolos, A vezes B é igual a B vezes A. Então, a adição comum é comutativa, pois 2 mais 5 é igual a 5 mais 2. Mas nem toda operação tem essa propriedade. Tá? A terceira ideia é o elemento neutro. O elemento neutro é aquele que não altera os demais. Na adição, o elemento neutro é zero, porque A mais zero é igual a A. Na multiplicação, o elemento neutro é 1, porque A vezes 1 é igual a A. A quarta propriedade é o inverso, tá? É a existência de inverso. O inverso é o elemento que desfaz o outro em relação à operação. Na adição, o inverso de A é menos A. Por quê? A mais menos A é igual a zero. Notem que o inverso depende da operação e do elemento neutro. Essas propriedades elas serão usadas para definir grupo. Um grupo ele precisa de fechamento, associatividade, elemento neutro e inverso. A comutatividade não é obrigatória para ser grupo. Ela será uma propriedade adicional usada para definir grupo abeliano. Eita, abeliano. Tem relação com a abelha? Vamos entender. Portanto, esse slide ele é um mapa, tá? Sempre que analisarmos uma estrutura, voltaremos a essas perguntas. Fecha? É associativa? Tem neutro? Cada elemento tem inverso? É comutativa? Tá? Beleza, então. Agora, vamos analisar um exemplo completo. Os inteiros com a operação de adição, isso é, a estrutura Z mais, tá? Z mais, tá aqui. Beleza. Primeiro, verificamos o fechamento. Se A e B são inteiros, então A mais B também é inteiro. Tá? Se A e B são inteiros, tá? A mais B também é inteiro. Por exemplo, 7 mais menos 3 é igual a 4, e 4 pertence a Z. Portanto, a adição fecha em Z. Tá? Z é o número inteiro. Né? O 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. Segundo, verificamos a associatividade. A adição dos inteiros é associativa? Isso significa que A mais B mais C é igual a A mais B mais C? Em termos práticos, mudar os parênteses não muda a soma final. Tá? Então, eu posso fazer essa mudança dos parênteses aqui, que vai continuar sendo a mesma coisa, quando eu estiver usando a adição. Tá? Beleza. Vamos, então. Verificar essa associatividade. Né? Então, mudar os parênteses não vai mudar nada. Em termos práticos, não muda. Né? Terceiro, vamos procurar o elemento neutro. Na adição, o elemento neutro é zero, porque A mais zero é igual a A, e 0 mais A é igual a A. Tá? Ou seja, somar zero não altera o número. O quarto, verificamos os inversos. Todo inteiro A possui inverso aditivo, que é menos A.
Isso acontece porque A mais ou menos A é igual a zero. Por exemplo, o inverso aditivo de 5 é menos 5, pois 5 mais menos 5 é igual a zero. Então, com isso, nós temos 4 condições necessárias para o grupo: fechamento, associatividade, neutro e inverso. Portanto, Z mais é um grupo. Tá? Além disso, a adição também é comutativa. Tá? Isso significa que A mais B é igual a B mais A. Por esse motivo, dizemos que Z mais é um grupo abeliano, porque ela é comutativa. Tá? É um grupo abeliano. Tá? A ideia importante aqui é perceber que não estamos apenas fazendo contas conhecidas, estamos verificando propriedades da operação dentro do conjunto. Tá? Nesse exemplo, então, o elemento neutro é zero e o inverso de A é menos A. Tá? Vamos seguir. Agora vamos olhar para outro exemplo: strings com concatenação. Tá? Esse exemplo é importante porque ele mostra que nem toda estrutura com operação é grupo. Considere duas strings: a string U, que tem AB, e a string V, que tem CD. Se concatenamos U com V, obtemos ABCD. O resultado ainda é um string, portanto há fechamento. Tá? A concatenação também é associativa. Se temos três strings, U, V e W, concatenar primeiro U com V e depois concatenar o W, dá o mesmo resultado que concatenar U com o resultado de V com W. Em outras palavras, os parênteses não alteram a string final. Também existe fechamento neutro. O neutro da concatenação é uma string vazia, normalmente representada por epsilon. A epsilon é essa letra grega aqui, ó, tá? Beleza? Então, concatenar uma string como string vazia não muda a string original. Você concatenou a string com nada. Então, ela continua ela mesma, né? Por exemplo, ABC concatenado com string vazia continua sendo ABC. Tá? Até aqui, parece que estamos perto de ter um grupo. Temos fechamento, associatividade, neutro, mas falta uma propriedade essencial: o inverso. Para uma string ter inverso em relação à concatenação, nós precisamos encontrar outra string que, concatenada com ela, resulta em uma string vazia. Mas isso não acontece em geral. Por exemplo, não existe uma string que, concatenada com ABC, faça desaparecer ABC e produza string vazia. Tá? Portanto, strings com concatenação não formam grupo. Tá? Elas formam uma estrutura chamada monoide, que possui fechamento, associatividade, elemento neutro, mas não exige inversos. Tá? Então, lembrem, a string com concatenação, ela não forma grupo, ela forma uma estrutura chamada monoide. Tá? Uma característica dessa estrutura, chamada monoide, é que ela possui fechamento, associatividade e neutro, tá? Mas não exige inversos. O ponto didático desse exemplo é ter uma operação bem definida e até ter neutro não basta para ser grupo. Todas as condições precisam funcionar. Beleza? Então, conclusão: monoide, mas não é grupo. Não ter operação fechamento e neutro ainda não garante o grupo. Tá? Agora vamos introduzir operações módulo N. Essas operações são muito importantes porque geram exemplos finitos e aparecem frequentemente em computação. Tá? Quando trabalhamos com o módulo N, estamos interessados nos restos da divisão por N. O conjunto Z, N,
é formado pelos restos possíveis 0, 1, 2 até n menos 1. Por exemplo, em Z4, tá? Os elementos são 0, 1, 2 e 3. Vamos fazer a conta do slide. Em Z4, nós somamos 3 mais 2. Na aritmética usual, isso dá 5, mas não pertence a Z4. Opa, espera aí. Por quê? Porque 5 não pertence a Z4, porque Z4 só tem 0, 1, 2 e 3. Então, reduzimos o resultado módulo 4. Tá? Como 5 dividido por 4 deixa resto 1, escrevemos 3 mais 2, congruente a 1, módulo 4. Dito de outra forma, a aritmética modular ela faz a operação normalmente depois traz o resultado de volta para o conjunto de restos. Tá? Esse elemento, esse retorno ao conjunto é justamente o que garante o fechamento. Em Z4, qualquer soma depois de reduzida módulo 4 será 0, 1, 2 ou 3. Uma analogia simples é pensar em um relógio. Se estamos na hora 10 e somamos 5 horas, chegamos à hora 15. Mas, no relógio de 12 horas, isso corresponde a 3. A lógica é parecida. Nós contamos e depois voltamos ao conjunto de valores permitidos. Em computação, essa ideia ela aparece em criptografia, funções hash, codificação, ciclos, índices circulares, diversas estruturas finitas. Portanto, operações módulo n são uma forma prática de construir estruturas algébricas pequenas, controladas e muito úteis. Quando o conjunto é pequeno, nós podemos representar essa operação por meio de uma tabela. Essa tabela é chamada, em muitos contextos, de tabela Cayley ou Cayley. Tá? No exemplo do slide, nós temos a soma módulo 4. As linhas representam os elementos 0, 1, 2 e 3. Tá? As colunas também representam os elementos 0, 1, 2 e 3. Cada célula mostra o resultado da soma entre o elemento da linha e o elemento da coluna, sempre reduzido o módulo 4. Tá? Vamos ler uma célula. Se pegarmos a linha 3, tá? E a coluna 2, nós fazemos o quê? 3 mais 2 igual a 5, certo? Linha 3 e coluna 2. Linha 3 e coluna 2. Então, como estamos em Z4, reduzimos 5 módulo 4, o resto é 1. Por isso, na célula correspondente, quando a gente cruza a linha 3 com a coluna 2, aparece o 1. Tá? Então, a tabela ela ajuda a enxergar o fechamento. Todos os resultados que aparecem nela são 0, 1, 2 ou 3. Tá? Nenhum resultado sai do conjunto. A tabela também permite visualizar o elemento neutro. A linha 0, ou a linha do zero, ela preserva os elementos 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 0 mais 2 igual a 2, 0 mais 3 igual a 3. Então, a coluna do zero faz o mesmo. Portanto, 0 é o neutro da soma módulo 4. Tá? Também conseguimos observar
os inversos. O inverso de um elemento é aquele que, somado a ele, resulta no neutro. Isso é, o inverso de 1 é 3. Por quê? Porque 1 mais 3 é igual a 4, que é 0 módulo 4. O inverso de 2 é o próprio 2, porque 2 mais 2 é 4, que também é 0, módulo de 4. Assim, a tabela confirma visualmente que Z4 mais 4 é grupo. Tá? Beleza, agora podemos definir grupo de forma mais organizada. Um grupo é aquele conjunto, é um conjunto G acompanhado de uma operação binária, representada aqui por estrela, que satisfaz 4 condições. A primeira condição é o fechamento. Se A e B pertencem a B, então A vezes B também precisa pertencer a G. Tá? Se A e B pertencem a G, então A vezes B também precisa pertencer a G. Isso garante que a operação não sai do conjunto. Tá? Então, a segunda condição é associativa. Para quaisquer A, B, C em G, a expressão A vezes B vezes C deve ser igual a A vezes B vezes C. Tá? Então, na esquerda aqui eu tenho os parênteses, entre parênteses A e B, e na direita eu tenho B e C. Tá? Se isso é uma igualdade, ela é associativa. Tá? Ou seja, alterar a maneira de alterar de posicionar ou alterar os elementos não influencia no resultado. A terceira condição é a existência de elemento neutro. Então, deve existir um elemento em G tal que A vezes E é igual a A e E vezes A é igual a A. Esse elemento não muda os demais quando operado com eles. A quarta condição é a existência de inversos. Para cada elemento A em G, deve existir um elemento A inverso também em G, tal que A vezes A inverso é igual a E. Em muitas situações, também exigimos inversa dos dois lados, especialmente quando a operação não é comutativa. Tá? Essas 4 condições, elas definem grupo. Então, é importante observar que, comutativamente, não aparece nessa linha, né? Não aparece nessa linha. Isso significa que uma estrutura pode ser grupo, mesmo que A vezes B seja diferente de B vezes A, de B vezes A. Quando o grupo também satisfaz a comutatividade, ele recebe um nome especial, grupo abeliano. Em outras palavras, o grupo é a estrutura básica. Grupo abeliano é um grupo com uma propriedade adicional. A ordem dos elementos não altera o resultado. Vamos retomar agora o Z4. Vamos lá. Então, vamos retomar aqui o Z4 com soma módulo 4 como exemplo para grupo finito. O conjunto é formado por 4 elementos, 0, 1, 2 e 3. A operação é a soma módulo 4. Tá? Primeiro temos fechamento. Qualquer soma de dois elementos de Z4, quando reduzida a módulo 4, retorna para um dos 4 elementos do conjunto. Por exemplo, 3 mais 2, 5, e 5 módulo de 4 é 1. Segundo, temos a associatividade. Tá? A soma módulo 4 herda a associatividade da adição usual. Isso significa que podemos agrupar as somas de maneira diferente, sem alterar o resultado final módulo 4. Terceiro, temos elemento neutro. O neutro é zero, porque somar zero não altera nenhum elemento. Em Z4, 0 mais 1 é igual a 1. 0 mais 2 é igual a 2. E assim por diante. Tá? Quarto, temos inversos. O inverso aditivo
é o elemento que, somado ao original, resulta em 0 módulo 4. O inverso de 0 é 0. O inverso de 1 é 3, porque 3 mais 1 mais 3 igual a 4, módulo é 0 módulo 4. O inverso de 2 é 2, porque 2 mais 2 é 4. O inverso de 3 é 1, e assim sucessivamente. Por que 2 mais 2, 4? É, porque é o módulo 4 termina em 0. Né? Então, o Z4 com soma módulo 4 satisfaz as 4 condições de grupo. Tá? Além disso, como a soma é comutativa, temos também um grupo abeliano, ou seja, 1 mais 3 e 3 mais 1 produzem o mesmo módulo 4. Esse exemplo ele é pequeno, mas ele já contém a estrutura completa de um grupo.